orgulho, que é o fato de que desde estudante da faculdade, eu percebi que no curso de Geografia e História na época, da Universidade de São Paulo, na famosa e antiga Rua Maria Antônia, o melhor professor de Geografia era nada mais, nada menos do que um auxiliar de ensino. Não era catedrático, não era primeiro assistente, não era nada hierarquicamente, mas era o melhor professor do ponto de vista de pesquisa e de ensino, que era o Aziz Ansari. Então eu tive a oportunidade de me aproximar dele, de solicitar do Aziz que nos levasse como alunos a uma série de excursões que nós fizemos no famoso sítio de Varvito Glacial, da região de Itu, mas também até Santos, descendo a Serra do Mar, pela ferrovia Sorocabana, e assim por diante. Tivemos a oportunidade de fazer várias excursões. E também, logo que fui parar em Florianópolis, percebi que o melhor professor que havia de Geografia do departamento era certamente o Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. Então tive também a oportunidade de me aproximar dele, tratar de tirar o máximo proveito dos conhecimentos dele. Ele estava dirigindo esse Atlas Geográfico de Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de também ajudar a compor. Posteriormente, frequentando a Associação dos Geógrafos Brasileiros, eu tive a chance de conhecer, mais tarde, o Milton Santos. E, por sorte, não só participei da equipe que ele dirigia em Mossoró, mas também ele estava indo a Estrasburgo, na mesma época que eu fui a Estrasburgo, no final de 60 e depois 61, 62. Então também tive a oportunidade de me aproximar do Milton. Mais para frente, como aqui foi dito, tive a sorte de encontrar o Rangel numa reunião de geografia que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso. Rangel muito disponível aos estudantes, disponível aos convites, esteve presente de maneira brilhante nesse encontro, e também tivemos a oportunidade durante vários dias de conversar e montamos uma amizade que durou até a morte dele. Também, nessa ocasião, pouco antes, pouco depois, tive sorte também de me aproximar daquele que eu considero o maior filósofo que o Brasil produziu, Mário Vieira de Mello, outro grande intelectual brasileiro. Eu li os livros e teve oportunidade de conversar. Esse homem absolutamente desconhecido, quem pensa em filosofia vai pensar no Arthur, não sei o que, Gianotti, vai pensar na Mariana Chauí, não vai pensar no Mário Vieira de Mello, um ilustre desconhecido. E, no entanto, o livro dele sobre Nietzsche, publicado pela editora da Universidade de São Paulo, mereceu uma apresentação do Antônio Cândido, uma apresentação altamente elogiosa. E é, novamente, uma pessoa desconhecida. Então, usando uma ideia que posteriormente eu li no livro Angústia da Influência, agora um livro muito importante sobre a produção intelectual do século XIX, do século XX, ele faz referências ao Goethe, o Goethe que foi um dos grandes intelectuais alemães do século XIX. Ele dizia: a gente, para pretender alcançar um mínimo de grandeza intelectual, a gente tem que se aproximar das pessoas grandes. São os grandes que nos podem servir de exemplos, que nos podem servir de
estímulo, que podem passar para a gente ideias que nós poderemos aproveitar e, a partir dessa colocação do Goethe, né, que eu li, vamos dizer, relativamente recentemente, eu percebi, né, que a produção intelectual só pode ter uma dimensão, uma grande dimensão, se a gente souber se aproximar dos grandes. Se nós ficarmos pensando na nossa carreirinha, se nós ficarmos pensando em colocar mais uma linha no currículo da gente, meio, né, no tapa, como a CAPES, como o CNPq propõe, nós estaremos perdidos. Quer dizer, a produção acadêmica hoje está seguramente correndo grandes perigos, porque ela está sendo administrada, a produção intelectual, por órgãos do tipo CAPES, CNPq, todos os méritos que tenham, né, são órgãos que não têm capacidade de julgar a qualidade da produção, até porque nem se propõe a julgar a qualidade da produção, se propõe simplesmente a julgar quantitativamente. Eu costumo dizer que Rio Claro iniciou um pouco na geografia esse processo de produção de quilômetros de currículos, de algumas toneladas de currículos, à base, né, de uma produção desse tipo. Né? Vamos colocar uma linha a mais, vamos fazer alguma coisa que acrescente ao currículo, não acrescente a produção intelectual propriamente dita. Esse é o perigo que vocês todos correm. E certamente vocês sabem que correm, mas como enfrentar e ter a coragem, né, de enfrentar. Para encerrar, uma das reuniões que foram organizadas na geografia da USP há anos atrás sobre o pensamento do Rangel, a Marta, aqui presente, teve a lembrança de pensar no convite ao José Paulo Neto, filósofo do Rio de Janeiro, que tinha raízes marxistas e continua, digamos assim, fiel às suas raízes. E ele fez uma advertência importante na época, relativamente bem impressionado pela disposição dos rangelianos que estavam lá presentes. Ele fez uma advertência dizendo: vocês se cuidem para não repetir simplesmente, pura e simplesmente, o que o Rangel disse, o que seria naturalmente, né, um processo de empobrecimento, um processo de dogmatização. Vocês tratem de ser criativos, tratem de partir das ideias do Rangel e tentar aplicá-las à realidade que vocês estão pretendendo analisar. Essa advertência eu considero uma advertência importantíssima. Eu, numa certa medida, modéstia à parte, já achava exatamente que nós não deveríamos ficar repetindo pura e simplesmente o Rangel, mas tentando aplicá-lo. E é o que, modestamente, eu venho tentando fazer desde que conheci essa figura extraordinária.